Desde o seu primeiro uso devastador em 1945, as armas nucleares têm sido uma enorme fonte de ansiedade e medo ao redor do mundo inteiro. Por quase um século, vivemos sabendo que nossos líderes mundiais poderiam nos lançar em uma guerra nuclear com destruição em uma escala nunca antes vista na história. Mas quão provável é realmente esse cenário? E qual foi a maior arma nuclear já lançada? E como uma bomba nuclear funciona mesmo? Acho bom você vestir o seu traje de proteção e se preparar para o impacto, pois você está prestes a ser atingido por uma bomba de conhecimento. Vamos começar com um pouco de história e fazer a pergunta: por que as bombas nucleares foram desenvolvidas? Em 1938, apenas um ano antes de o mundo mergulhar na guerra, o cientista alemão Otto Hahn estava trabalhando em um laboratório em Berlim quando descobriu algo realmente incrível: a energia nuclear. Ao dividir o núcleo de um átomo, a menor unidade de matéria conhecida, Hahn percebeu que uma quantidade monumental de energia foi liberada. Após a divulgação de suas descobertas, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, estava preocupado que os alemães usariam essa energia recém-descoberta para desenvolver uma super-arma. Então ele encarregou os cientistas dos Estados Unidos de desenvolver uma bomba primeiro. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, em dezembro de 1941, esses esforços foram dobrados e Roosevelt estabeleceu o Projeto Manhattan. Com sede em Manhattan, Nova York, o projeto foi um esforço conjunto dos militares e várias centenas de cientistas para armar a energia nuclear. Apenas 4 anos após a sua formação, seu objetivo foi alcançado. Em 16 de julho de 1945, os Estados Unidos realizaram o primeiro teste de uma bomba nuclear, com o codinome de o Teste da Trindade. Essa bomba, contendo 1 quiloton de poder destrutivo, o mesmo que 1.000 toneladas de explosivos convencionais, foi lançada sobre Socorro, no Novo México. A explosão resultante surpreendeu os militares dos Estados Unidos e deixou o local da bomba tão irradiado que até hoje em dia a área contém mais de 10 vezes o nível normal de radiação. Em outras palavras, foi um sucesso retumbante. Menos de um mês depois, os Estados Unidos colocariam essa nova tecnologia aterrorizante em uso. Com a guerra quase acabando, mas o Japão se recusando a se render, o recém-empossado presidente Harry S. Truman ordenou o bombardeio atômico da cidade de Hiroshima. Quando a bomba, que foi chamada de Little Boy, foi lançada, tudo mudou. O avião escolhido para a missão, um bombardeiro B-29 Super Fortress, chamado The Enola Gay, chegou a Hiroshima às 9h14 do horário local, em 6 de agosto de 1945. O bombardeiro chamado Thomas Farby lançou essa bomba de quase 4.500 quilos. Então, o piloto, Paul Tibbets, virou bruscamente e voou para longe da cidade o mais rápido que pôde. 43 segundos depois, Little Boy explodiu com a força de mais de 16.500 toneladas de TNT. A explosão nuclear vaporizou instantaneamente qualquer pessoa em seu centro, queimou o solo ao redor a temperaturas superiores a 3.900 graus Celsius e enviou uma onda de choque que esmagou edifícios e destruiu terras por quilômetros ao redor. Era um inferno na Terra. Uma assustadora nuvem em forma de cogumelo subiu no ar a 6.100 metros acima da cidade, bloqueando a luz do sol para os que estavam abaixo. Mas ainda assim, o imperador japonês Hirohito se recusou a desistir. Surpreso, mas inabalável, Truman ordenou o lançamento de uma segunda bomba, dessa vez sobre a cidade de Nagasaki. Essa bomba, chamada Fat Man, era ainda maior e mais poderosa que a sua antecessora. Apenas 3 dias após o bombardeio de Hiroshima, a Fat Man caiu de um avião dos Estados Unidos e explodiu sobre Nagasaki, destruindo mais de 6,5 quilômetros quadrados da cidade. Uma segunda nuvem de cogumelo foi lançada no ar, e a chuva radioativa queimou qualquer pessoa que tivesse a infelicidade de ter sobrevivido à explosão inicial. Sim, poderia ter sido melhor ser vaporizado do que estar um pouco mais longe quando a bomba explodiu. Aqueles que não estavam na explosão imediata sofreram todos os tipos de doenças desagradáveis, como queimaduras, ferimentos internos e cegueira. E muitos acabaram sucumbindo. O imperador Hirohito, vendo tamanha destruição, finalmente anunciou a rendição do país, ao custo de mais de 200.000 vidas inocentes. E assim os Estados Unidos venceram a guerra. Talvez, sem surpresa, as recém-formadas Nações Unidas fizeram um de seus primeiros atos para impedir as armas atômicas. E ainda menos surpreendente, isso foi completamente ignorado. Nos anos que se seguiram à guerra, os Estados Unidos continuaram testando bombas atômicas. E a União Soviética, sob o regime comunista e firmemente contra o modo de vida americano, acelerou seu próprio programa nuclear. Em 1949, a União Soviética tornou-se a segunda nação a detonar com sucesso uma bomba nuclear. A Guerra Fria havia começado oficialmente. 2 nações com sistemas de crenças muito conflitantes, ambas abrigando as armas mais poderosas que a humanidade já viu. O que poderia dar errado? Mas sabe onde não tem como errar? Em apertar os botões de curtir e se inscrever abaixo, para que você receba recomendações incríveis e conteúdo como esse entregue em sua página inicial quase todos os dias. Mas enfim, vamos continuar explodindo as coisas.
Em 1952, 3 anos após o primeiro teste nuclear bem-sucedido da União Soviética, e com as tensões da Guerra Fria aumentando cada vez mais, os Estados Unidos levaram o armamento nuclear a um nível totalmente novo, ao detonar a primeira bomba de hidrogênio. Você consegue adivinhar o quanto essa bomba de hidrogênio era mais poderosa do que as primeiras bombas atômicas? 10 vezes? 100 vezes? É claro que não. Era 1000 vezes mais poderosa do que a bomba lançada em Hiroshima, pois destruir uma cidade inteira não é o suficiente. Quando a bomba explodiu sobre uma remota ilha no Pacífico, a explosão teve uma força monumental de 10,4 megatons de TNT, que são mais de 10 milhões de toneladas desse material. A explosão colossal produziu uma bola de fogo de pelo menos 6 quilômetros de largura, que, segundo estimativas de especialistas, brilhou mais do que 1000 sóis. E o calor foi sentido por observadores a mais de 48 quilômetros de distância. No entanto, os soviéticos estavam no encalço dos Estados Unidos. E se você pensou que essa explosão que acabamos de ver era gigante, então se segure, porque você não viu nada ainda. Mas vamos colocar as coisas em perspectiva por um momento. A bomba lançada sobre Hiroshima era de 15 quilotons. A primeira bomba de hidrogênio foi de 10 megatons, mas 9 anos depois, em 1961, os soviéticos testaram uma bomba de hidrogênio que tinha inacreditáveis 57 megatons. Isso é 3.800 vezes o poder da bomba que destruiu Hiroshima. O gigante absoluto em forma de arma era chamado de Tsar Bomba e media quase 8 metros em comprimento, além de pesar 27 toneladas, mais ou menos umas 6 vezes o peso do Little Boy, e mais do dobro do comprimento. A monstruosa super-arma era tão grande que nem cabia dentro de um avião, e tinha que ser carregada embaixo. Imagina só a pressão que esse pobre piloto sofreu. Ele e sua equipe tiveram apenas 50% de chance de sobreviver a esse teste. Em 30 de outubro de 1961, o avião que transportava a bomba decolou e saiu voando em direção ao local do teste, uma ilha no Oceano Ártico chamada Novaya Zemlya. Uma vez sobre a ilha, a tripulação liberou a carga e deu-o fora de lá o mais rápido possível. Para que eles tivessem um pouco mais de tempo, a gigantesca bomba foi equipada com um paraquedas para retardar a sua descida. Mesmo assim, quando detonou, a explosão foi tão poderosa que a sua onda de choque atingiu o avião, fazendo ele cair mais de 914 metros. Пулевой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Через несколько секунд после взрыва Felizmente, o piloto recuperou o controle, mas a explosão aniquilou tudo dentro de 35,4 quilômetros e criou uma gigantesca nuvem de cogumelo com mais de 60 quilômetros de altura. A tripulação do bombardeiro, ainda se afastando o mais rápido possível, apenas observou a bela e aterrorizante pluma perfurar o céu, onde eles estavam apenas momentos antes. Na realidade, esse teste não foi nada mais do que o primeiro-ministro soviético Nikita Khrushchev tentando impressionar mostrando seu poder militar para mostrar aos Estados Unidos quem mandava. Mas a bomba em si, embora sem dúvidas muito impressionante, era impraticável e não era tão eficaz quanto lançar várias bombas menores. Então, no final, nenhum dos dois lados tentou fazer uma bomba maior que essa. Ainda hoje, a Tsar Bomba continua a ser a maior arma nuclear já criada e usada. Porém, eu cheguei bem perto de superá-la depois da minha janta de ontem à noite. Apesar de nenhuma bomba igualar o poder da Tsar Bomba, entre 1945 e 1980, um total combinado de 510 megatons de explosivos foram detonados em todo o mundo em testes nucleares. Isso é 170 vezes mais poder de explosão do que foi usado na Segunda Guerra Mundial inteira. E embora sejam facilmente os dois maiores culpados, não foram apenas os Estados Unidos e a União Soviética os responsáveis pela enxurrada de explosões. Em 1980, o Reino Unido, a França e a China entraram na briga com seus próprios testes, embora em escala muito menor. Com 5 nações causando enormes explosões em qualquer pedaço de terra estéril que pudessem encontrar, é de se esperar que houvesse algumas consequências ambientais, não é mesmo? Bom, não podemos ter certeza de quanto material radioativo foi lançado na atmosfera nas décadas de testes, mas já sabemos que é muito, tipo muito, mesmo. E como dizem, tudo que sobe tem que descer. Durante a Guerra Fria, um dos locais de testes nucleares favoritos dos soviéticos era um pedaço de terra em Semipalatinsk, no Cazaquistão, chamado The Polygon. Ainda hoje, essa área é um dos lugares mais radioativos do mundo inteiro. Foi atingida por cerca de 450 explosões nucleares, e com cada uma delas, massas de poeira e sujeira radioativa foram jogadas no ar e levadas para as comunidades vizinhas como precipitação tóxica. Outro teste, em 1956, resultou em mais de 600 moradores da cidade de Ust-Kamenogorsk sendo levadas às pressas para o hospital com doenças de radiação. E eles estavam a 400 quilômetros de distância. Agora, confie em mim, você não quer ficar doente de radiação. Se você for submetido a uma forte dose de radiação, os sintomas podem ser gravíssimos e rápidos de se manifestar. Os raios invisíveis penetram em seu corpo para que não danifiquem apenas a sua pele, mas também o seu interior. As células que fazem seus cabelos morrerem, fazendo com que você os perca.
Seus glóbulos brancos, que combatem doenças, também morrem, prejudicando seu sistema imunológico. Até mesmo seu próprio DNA é atacado, fazendo com que ele se quebre e sofra mutações. Você vai se sentir doente, fraco e desorientado. Mesmo que você sobreviva à dose inicial de radiação, anos depois é provável que você desenvolva doenças com risco de vida, como leucemia ou câncer. E foi exatamente o que aconteceu com muitos dos moradores de Ust-Kamenogorsk. Mas esses testes não afetaram apenas uma geração de pessoas. Como as mutações do DNA são frequentemente transmitidas, as mulheres grávidas da época eram mais propensas a dar à luz a crianças com dificuldades de aprendizagem ou deficiências físicas. No geral, estima-se que os testes em Semipalatinsk afetaram mais de 350 mil pessoas em 3 gerações. Caramba! Mas o que realmente torna essas armas monstruosas tão absurdamente poderosas assim? E como que passamos de bombas convencionais para armas colossais de destruição em massa no espaço de apenas alguns anos? Bom, para descobrir, precisamos retornar ao nosso cientista alemão, Otto Hahn, em 1938. Veja bem, ele não descobriu apenas a energia nuclear, ele descobriu algo chamado fissão nuclear. E é por isso que agora somos capazes de causar o nosso próprio Armagedon. Enfim, meu ponto é o seguinte: tudo no universo é feito de átomos. Você, eu, a cadeira que você está sentado, até os dentes postiços da sua avó. Eles são tão pequenos que você não consegue nem mesmo vê-los com um microscópio, mas estão por toda a parte. E dentro de cada átomo existe um núcleo contendo uma carga de prótons, que são carregados positivamente, assim como os nêutrons, que não têm carga alguma. Eles estão fortemente ligados ao núcleo, o que requer uma grande quantidade de energia para se manterem juntos, porque naturalmente as coisas que têm a mesma carga se repelem. Imagine alguns ímãs. Se você tentar empurrar 2 ímãs juntos, positivo com positivo, existe uma resistência. E se você soltar esses ímãs, eles irão saltar para trás, liberando energia cinética. É o mesmo princípio aqui. Os prótons são mantidos juntos por uma força bem poderosa, mas se essa força for quebrada, toda a energia contida por ela vai ser liberada. Esse processo é chamado de fissão nuclear, e é o princípio por trás das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Para instigar a fissão, um nêutron é disparado no núcleo de um átomo. Assim que ele atinge o núcleo, ele o despedaça, formando 2 núcleos menores e liberando a energia na forma de calor. Ao mesmo tempo, alguns nêutrons são lançados inteiramente dos núcleos e atingem outros átomos, dividindo os seus núcleos e criando uma reação em cadeia. Dessa forma, uma enorme quantidade de energia térmica é produzida, que aumenta exponencialmente em apenas uma fração de segundo. E tudo isso depende de reações no núcleo. Núcleo, nuclear, entendeu? É o processo básico que alimenta todas as armas nucleares. E a maioria das usinas nucleares também usa esse processo para gerar eletricidade. Mas, no entanto, para complicar um pouco mais as coisas, existe uma outra maneira de criar energia nuclear. Ela é chamada de fusão nuclear. Isso é muito mais poderoso do que a fissão e é usado para alimentar bombas de hidrogênio. Nesse caso, em vez de separar os átomos, eles são fundidos. A fusão só funciona com átomos pequenos, como o hidrogênio, cujo núcleo contém apenas um próton. Naturalmente, 2 átomos de hidrogênio se repelem, porque ambos são carregados positivamente. Porém, se a força que os repele é superada, eles serão forçados a se fundirem, criando um átomo maior e liberando uma enorme quantidade de energia no processo. Então, como que você supera a força poderosa que repele os átomos e os funde? Então, você precisa comprimi-los em um espaço tão pequeno quanto possível, para que eles sejam mais propensos a colidir e explodir com uma tonelada absoluta de calor. Dessa forma, eles não estão apenas mais próximos um do outro, mas o calor os faz se mover muito mais rápido. E quando eu digo uma tonelada de calor, eu quero dizer mais ou menos 100 milhões de graus Celsius. Ficou calor de repente. Para comparação, isso é quase 7 vezes mais quente do que o próprio Sol, que também funciona com a fusão nuclear. Por causa da imensa pressão gravitacional no núcleo do Sol, cerca de 200 bilhões de vezes maior do que a pressão atmosférica aqui na Terra, os átomos são esmagados tão próximos que não precisa estar tão quente para que a fusão ocorra. Na Terra, no entanto, precisamos compensar a falta de pressão aumentando o calor. E sabe o que gera muito calor? Exato, a fissão nuclear. Portanto, bombas de hidrogênio, também conhecidas como armas termonucleares, explodem usando o calor de uma reação de fissão para iniciar uma reação de fusão mais poderosa. Em outras palavras, quando uma bomba de hidrogênio explode, ela queima 7 vezes mais quente do que o próprio Sol. Ufa! Ok, se você está comigo até agora, então dê um tapinha nas suas próprias costas. Agora nós sabemos a reação básica que alimenta as bombas, mas como as próprias bombas realmente funcionam? Vamos começar com o combustível dentro delas, que é chamado de urânio-235 ou o plutônio-239. Ambos são metais radioativos, o que significa que seus átomos têm núcleos instáveis. Um núcleo instável tem muitos nêutrons ou prótons dentro dele e os ejeta para tentar se tornar estável. Isso é chamado de decaimento radioativo e produz energia na forma de radiação. Os átomos com núcleos instáveis também são mais fáceis de dividir com fissão nuclear.
Daí o porquê eles tendem a ser usados como armas nucleares. Agora, o design de Little Boy era muito simples. A bomba tinha duas peças separadas de urânio-235 dentro, o plug e o alvo. Após a detonação, vários milhares de quilos de explosivo convencional foram detonados dentro do projétil, que disparou o plug por um cano, direto para o alvo. Os dois pedaços de urânio se chocaram, comprimindo os átomos perto o suficiente para instigar uma reação de fissão, que vai crescer exponencialmente até explodir do invólucro da bomba em uma terrível bola de fogo. Todas as armas nucleares produzem essa bola de fogo, e ela se expande tão rápido que numa bomba de hidrogênio de 1 megaton, que é muito mais poderosa do que Little Boy, pode atingir 134 metros de diâmetro, em menos de 1 milissegundo. Little Boy era realmente muito ineficiente, e é por isso que ninguém nunca mais fez versões maiores e mais poderosas dessa arma. Já a Fat Man, a bomba lançada sobre Nagasaki, tinha um design bem diferente. Em vez de urânio-235, Fat Man foi alimentada por plutônio-239. No entanto, o plutônio-239 usado continha vestígios de plutônio-240. Esse é um tipo diferente de plutônio, chamado de isótopo. O plutônio-240 tem uma taxa de fissão mais alta que o plutônio-239, o que significa que se o mesmo design do tipo de arma de Little Boy fosse usado, teria começado a fissão antes que as duas massas de plutônio fossem reunidas. Isso faria a bomba tão ineficiente que não valeria a pena usar. Por isso eles pensaram em outro design. Para a Fat Man, uma esfera de plutônio foi mantida no centro da bomba, e ao redor foi colocado uma camada de urânio. Essa camada de urânio manteve o plutônio no lugar e ajudou a refletir os nêutrons de volta ao núcleo, melhorando a eficiência da reação de fissão. Blocos de explosivos convencionais foram então colocados com precisão ao redor para produzir uma implosão simétrica quando ativado, o que iria comprimir a esfera de plutônio. Uma vez comprimida, um dispositivo dentro do plutônio era esmagado, injetando nêutrons no metal radioativo, o que iniciou a reação de fissão e desencadeou a bomba nuclear. Mas tem uma outra coisa que precisa ser considerada para ambas as bombas, como a detonação seria desencadeada em primeiro lugar. O impacto com o solo teria feito o truque, mas o solo também teria absorvido muito da pressão e limitado o seu raio. Em vez disso, para potencial destrutivo máximo, as bombas tiveram que ser detonadas no ar. Para fazer isso, ambas foram equipadas com circuitos especializados que podiam detectar sua altura do solo e detonar na hora certa. Além de aumentar a área afetada, uma explosão aérea envia uma onda de choque que atinge o solo, ricocheteia e depois combina com a explosão inicial para formar uma onda de choque ainda maior. Portanto, as tripulações dos aviões que lançavam as bombas realmente tinham que se apressar. Bom, no mundo moderno, não precisamos mais lançar essas bombas mortais de aviões. Podemos dispará-las diretamente para o ar em mísseis automatizados. Os mísseis balísticos são cerca de 20 vezes mais rápidos do que bombardeiros tradicionais e podem transportar ogivas nucleares movidas a hidrogênio, muito mais mortais do que as bombas atômicas lançadas no Japão. Felizmente, também temos alguns sistemas de defesa antimísseis bem bacanas. Então, quais países têm armas nucleares hoje em dia? E, na sua opinião, qual deles tem mais? Por conta de quão secretos os governos do mundo mantêm os seus estoques nucleares, não podemos ter 100% de certeza sobre os números exatos. Mas a partir das estimativas de 2021, a Rússia tem o maior número de armas nucleares, com 6.255. Logo atrás, em segundo lugar, temos os Estados Unidos, com consideráveis 5.550. As outras 7 nações com capacidade nuclear têm muito menos. A Coreia do Norte possui o menor número, algo entre 40 e 50. E embora 40 armas nucleares não pareçam muito em comparação com as mais de 6.000 da Rússia, ainda assim é um poder de fogo suficiente para apagar completamente a cidade de Nova York do mapa, e um pouquinho mais. O que me faz pensar, como seria se o impensável acontecesse e o mundo realmente caísse numa guerra nuclear completa? Como comunidade global, atualmente temos mais de 13.000 ogivas nucleares, mas no entanto esse número engana um pouco. Devido aos esforços de desarmamento, apenas 3.000 a 4.000 estão realmente ativas, e o restante está desativado. Isso é relativamente baixo em comparação com 1986, quando o número total de ogivas atingiu uma enorme alta mundial, de 70.300. É claro que 4.000 mísseis nucleares ainda podem causar uma quantidade considerável de danos. Se apenas 1/10 delas encontrasse o seu alvo, a perda de vidas humanas seria catastrófica. E não apenas por conta das explosões e radiação. Também por conta das tempestades de fogo também. Sim, como se as armas nucleares não fossem ruins o suficiente. Em Hiroshima, todos os incêndios individuais causados pela explosão se fundiram em uma terrível tempestade de chamas. O ar quente subiu e acabou criando ventos ardentes com força de um furacão, que se voltaram para dentro, em direção ao fogo, espalhando ele. Isso deixou o fogo ainda mais furioso, destruindo tudo em seu caminho por 11,6 km², antes de finalmente extinguir. Uma teoria apocalíptica que se chama inverno nuclear afirma que, se bombas o suficiente explodissem, milhares dessas furiosas tempestades de fogo iriam queimar pelo mundo.
levantando centenas de milhões de toneladas de fumaça e cinzas. Isso iria formar um cinturão grosso de partículas circundando o hemisfério norte, mergulhando nosso mundo na escuridão. A falta de luz solar iria causar quedas dramáticas nas temperaturas e iria destruir grande parte da vegetação e da vida animal na Terra também. Com todas as colheitas sendo perdidas, os animais morrendo e as cidades e infraestruturas destruídas, os seres humanos que restassem seriam deixados em um deserto frio e irradiado, e as nuvens escuras poderiam permanecer por uma década inteira. Em outras palavras, não seria nada divertido. Mas espera aí um pouco. Antes de ir gastar as suas economias num abrigo antinuclear e 1000 latas de feijão, acho que você deve saber que é bem improvável que tenhamos o Armagedon tão cedo. A humanidade possui o poder para se autodestruir desde o fim da Guerra Mundial, mas apesar disso, nenhuma arma nuclear foi usada fora de um teste desde 1945. Mas por quê? Bom, a guerra nuclear não iria beneficiar ninguém. Se um país lançar um ataque nuclear a outro, o país defensor provavelmente vai lançar um contra-ataque nuclear em resposta, e os dois lados com certeza vão estar perdidos. Isso é chamado de destruição mutuamente assegurada, e digamos que não é o ideal. Isso funcionou muito bem durante a Guerra Fria, mas hoje em dia é um pouco mais complexo. Com países ao redor do mundo desenvolvendo mísseis hipersônicos incrivelmente rápidos, os sistemas de defesa convencionais simplesmente não funcionam mais. Esses mísseis hipersônicos não apenas voam mais rápido do que 1,6 km por segundo, mas também são mais manobráveis do que os seus equivalentes balísticos, fazendo com que a defesa contra eles seja bem difícil. Mesmo assim, a destruição mutuamente garantida ainda se aplica. Os Estados Unidos, a Rússia e a China estão desenvolvendo a tecnologia, juntamente com vários outros países. Mas por conta disso, ironicamente, um ataque é muito menos provável do que se apenas um país tivesse o poder. Eu sei que isso não é a coisa mais confortante de se ouvir. Mas armas nucleares em massa não são nada reconfortantes. Acho que é por isso que você nunca vê brinquedos nucleares fofinhos em lojas infantis. De qualquer forma, o mundo moderno está muito mais focado em usar a energia nuclear para usos construtivos do que destrutivos. Na verdade, cerca de 10% da eletricidade do mundo inteiro agora é nuclear. E isso, na verdade, é bom, não polui a atmosfera e é cerca de 10 milhões de vezes mais eficiente do que a queima de combustíveis fósseis. A pesquisa nuclear também ajudou os médicos na luta contra o câncer, permitindo que eles prevejam a quantidade de radiação necessária para matar tumores, sem danificar as células saudáveis. Nós até usamos radiação para matar bactérias nocivas em nossa comida. Portanto, nem tudo é desgraça e tristeza. E graças à tecnologia nuclear, nós estamos realmente dando alguns passos para criar um mundo melhor. Vamos apenas torcer para não explodir esse mundo em pequenos pedacinhos antes de chegar nesse ponto, ok? Mas e você? O que achou de tudo isso? Você acha que o mundo seria melhor se nunca tivéssemos descoberto essa energia nuclear? Ou será que a ameaça nuclear realmente impediu que outro conflito em escala global acontecesse? Diz aí nos comentários abaixo o que você acha. Muito obrigado por assistir. Até a próxima!